De hoje até sexta-feira, aqui no Comunidade do Conhecimento, a psicopedagoga Maria Carolina Lolli vai falar sobre transtornos que mais acometem as crianças. É uma forma de orientar e ajudar os pais a perceberem quando os filhos estão precisando de uma atenção especial. O assunto de hoje é o transtorno da separação. Tudo bem, Maria Carolina? O transtorno da separação, na verdade, não precisa estar ocorrendo uma separação da família, dos pais, né? Não. O transtorno na verdade, o nome completo desse transtorno é transtorno da ansiedade da separação. Então, é mais comum nas crianças pequenas até aos 12 anos de idade. Geralmente, a criança apresenta aquele desespero quando se vê longe das pessoas que têm mais contato. Então, pode ser a mãe, pode ser o pai, pode ser o irmão mais velho, até mesmo a avó, quando às vezes a avó fica mais tempo com essa criança, né? Então, essa criança um súbito desespero em função da separação desta pessoa. Então não é nem só em relação... Existe uma preocupação também em separação de pais, não. Colega, amigo? Não tem nada a ver com isso. Não é isso. É em relação à separação dela com alguém que ela quer muito, que ela gosta então muito. Ela tem uma ansiedade muito grande e uma preocupação que essa pessoa nunca mais volte. Então essa criança ela passa a ter pesadelos, ela passa a ter pensamentos de morte em relação a essa pessoa, então ela fica transtornada. O rendimento da escola baixa muito e essa criança pode ter algumas doenças também em função disso, porque tudo que a gente tem medo, né, do nosso sistema nervoso, quando a gente está muito ansioso, pode passar para o nosso corpo. Cai a imunidade. E daí, na verdade, não é bem cair a imunidade, é que nós somatizamos. Então, Então, a criança pode ter dor de cabeça, a criança pode ter desmaio, a criança pode ter a dor de barriga, sabe? Frequente nas crianças aí, né? Então, são esses os sintomas. E assim, da onde que sai isso? É só um medo que fica dentro dela? Ou porque aconteceu realmente, às vezes, alguém ficar distante dela? É do nada que surge? Como é que é isso? Então, tudo isso pode acontecer. Pode ser do nada, pode ser alguma coisa que ela viu na televisão, sabe? Um acidente que ela ficou traumatizada, viu, talvez até tenha presenciado um acidente, viu na novela. Ou se não, a mãe que fica colocando medo na criança, sabe? Mas eu não vou voltar mais. Se não fizer sabe isso, aquela eu vou coisa? embora. Então a criança ela vai guardando aquilo para ela. E daí gera esse transtorno tão grave aí para as crianças. Isso tem a ver também com aquelas crianças que às vezes não conseguem ficar na escola e o pai ir embora para casa? Ou a mãe? Isso também. Então, por isso que a criança, quando está na fase de ir para a escola, ela precisa ser incentivada, né? A gente tem o medo de perder os filhos para as professoras, porque elas tratam tão bem essas crianças e quando a criança chega em casa, às vezes a mãe fica preocupada em que a criança gosta mais da professora do que dela. E daí cria algumas conversas desnecessárias com as crianças. Então, por isso que na fase que a criança está começando a ir para a escola, então a mãe precisa incentivar, conversar com a professora, né? E ficar bem atenta aí para se essa criança chora demasiadamente, apresenta surtos mesmo durante a aula, né? Se não quer ficar no ambiente escolar ou também na casa de outras pessoas, tudo isso a gente deve prestar atenção. E da onde que dá para começar a descobrir isso, assim? Que olhar é preciso para perceber, porque deve começar muito devagarinho, cedo, né? Isso, mas bem cedo. Por volta dos 3, 4 anos de idade, a criança já pode apresentar alguns sintomas. Então, quando você se despede da sua criança, se ela fica muito nervosa por essa separação momentânea, então já é um fato de começar a se preocupar. O que poderíamos fazer, então, para evitar que isso acontecesse, né, com as nossas crianças? Então, sempre incentivar a criança, olha, você vai ficar seguro, eu já volto para te buscar, né? Estipular um horário. Olha, você vai ficar na escola até 6 horas. 6 horas eu volto para te buscar. Então, ela precisa ter essa certeza, né? E a gente, quando promete uma coisa para a criança, a gente precisa cumprir. Se às vezes você promete para o seu filho que vai buscá-lo 6 horas e chega às 7h30, 8 horas, ele pode ficar muito nervoso com isso, né? Então, pode gerar esses tipos de transtornos. Agora, você disse que dão esses sintomas, né? Dor de barriga e tal. Se a criança começar a apresentar alguma coisa assim, já é o momento de levar para um profissional ou, de repente, não? Como é que dá para diferenciar, por exemplo, que é uma coisinha passageira ou se ela já está desenvolvendo isso? As crianças na fase escolar ali, qualquer medo que ela tenha, qualquer ansiedade, ela somatiza e torna um sintoma físico. Então, a dor de barriga é uma coisa muito comum na criança em idade escolar. Então, às vezes, se a professora brigou com ela, ela pode apresentar uma dor de ouvido, uma dor de barriga, dor de cabeça, sabe? Coisas assim. Dor de garganta, tão comum. Daí você leva a criança ao médico, o médico não encontra nada aparente. Então, o que seria isso? É um meio de defesa da criança, dela mostrar que ela está ali, né? Então, sempre que a criança apresenta esses sintomas,
dar um pouco mais de atenção para essa criança. É claro que é importante, sim, levar para o especialista, né, para descartar as possibilidades de uma doença mais séria, né, mas, assim, dar uma atenção maior para a criança, porque às vezes ela não está doente, mas ela está precisando de mais atenção. E ela usa a doença como forma de chamar atenção. Porque ela sabe que quando está doente, a mãe dá mais atenção, o pai dá mais atenção, né, então isso aí é uma forma de chamar mesmo as pessoas mais velhas para cuidar. Agora pode chegar numa fase em que fica assim meio que insustentável, que daí deve encaminhar para uma psicoterapia. Sim, porque daí a criança ela não vai querer ficar em hipótese alguma longe dessa pessoa. Então na escola ela vai ter muito problema para ficar sozinha no momento da escola, né? E assim, as crianças que apresentam esse transtorno, Elaine, no momento em que a mãe se despede da escola, é uma situação muito constrangedora. A criança, sabe, chora, grita, cai no chão, sabe, faz aquele escândalo. Então é ruim, tanto para a mãe quanto para o filho, né? A gente pode pensar que existe um nível de normalidade, ou seja, sei lá, a criança está começando a ir para a escola nos primeiros dias. Quanto tempo é legal estar observando até essa adaptação? E quando que vira realmente um problema sério? A adaptação escolar, ela depende do momento ali, né? Por volta dos 3 anos de idade, ela demora 1 mês. Né? Então, precisa ter muita calma. Então, às vezes, o professor ele deixa que o pai leva a criança até a sala de aula, fique um pouco ali quando o desespero é muito grande. Aos poucos, a gente tem que ir perdendo esse vínculo, né? Tirando essa dependência da criança. Então, 1 mês, mais ou menos. Um mês é normal. Passou de 1 mês, a gente precisa averiguar. E quando a criança é maiorzinha? Daí o tempo diminui. Por exemplo, com 3 anos, então, 1 mês. Quando a criança está no primeiro ano ali, já é 1 semana no máximo, né? Não pode passar de 1 semana esse período de adaptação. O que acontece é que no começo do ano as crianças apresentam uma dificuldade na adaptação para entrar na escola, né? Tem as férias de julho, geralmente ficam 20 dias, 1 mês em casa de novo, então começa outro problema para voltar depois em agosto para a escola, né? Então, outro momento de adaptação. Então, a gente precisa averiguar aí esses momentos. E aí, nesse retorno à escola, espera-se mais 1 mês ou daí já é para ser menor? Assim, é para ser menor, porque a criança ela já conhece a rotina da escola, ela já sabe que a mãe ou o pai irá buscá-los, né? Então... E o pessoal às vezes fala que a criança testa muito o adulto, né? Testa. O fato de chorar, a gente precisa tomar bastante cuidado, porque tem pai que cede muito também, né? A criança chorar de manhã é uma coisa, chorar por conta de um transtorno desse é outra coisa. Então, a gente precisa não só prestar atenção para o choro, para a birra da criança, por fato dela ter esses sintomas que a gente já havia falado, mas também pelas conversas. A criança que fala muito em morte, se preocupa muito com acidentes, se preocupa com coisas horripilantes, assim, sabe? São crianças que a gente precisa ter um cuidado especial. Crianças que têm pesadelos, que falam à noite, que não conseguem sempre dormir. Cuidar, ficar observando e qualquer coisa encaminhada aí para uma terapia. Isso mesmo. Então tá joia, muito obrigada pela sua participação. Imagine.